Família do Fogão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Vamos aqui repercutir esse videozinho aqui que eu separei para vocês do canal ESPN. Eu vou deixando os créditos totais ao canal que a gente busca todos os dias notícias e informações sempre atualizadas do Fogão, pessoal. E o Fogão tá demais, ganhou de 1-0 e disparou na liderança porque o Fortaleza empatou com o Palmeiras e agora fomos líderes mais do que nunca, né, pessoal? Bora acompanhar esse vídeo até o final que tá topíssimo, mas antes se inscreva no canal, deixa aquele like e, se possível, aquele comentário que é muito importante pra gente. Agora, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Na ordem alfabética. Uma vitória importante de quem sabia disso o tempo todo, né? Você falou em rodada desmembrada ou em horários diferentes. O fato é que você saber o resultado de quem já jogou pode mudar o seu desempenho, o seu empenho. Claro. E para esse time do Botafogo, o que não faltou foi empenho, né? O Donan falou realmente, não foi uma grande partida, mas era uma partida que precisava ser vencida. E também não foi uma partida em que o Botafogo foi inferior ao seu adversário. Não. Ao contrário, o Botafogo começa muito bem, aquele sufoco inicial que o Botafogo coloca os seus adversários, até porque sabia que era uma corrida contra o tempo do ponto de vista físico. Em algum momento, o Arthur Jorge ia ter que fazer o que fez. Tirou todas as suas estrelas. E quis o destino que, na hora que ele tira a última das estrelas, que é o Luiz Henrique, para colocar o Oscar Romero, do pé do Oscar Romero, vai sair o gol da vitória, feito por esse grande Gregory. Foi uma grande partida do Gregory. Ele já estava enchendo os olhos de todo mundo, já seria o melhor em campo, se não fizesse o gol. Acabou fazendo esse gol muito importante de uma equipe. Donan lembrou da última derrota, né? Essa equipe não perde há tantos jogos. Nem era essa equipe que perdeu o último jogo. Contra o Juventude, o Botafogo coloca um time praticamente reserva, acaba se perdendo na partida, acaba 3-2. Foi a última vez que esse time foi derrotado. Muito importante hoje, porque sabia do resultado do Palmeiras. Esses 3 pontos de agora podem fazer uma diferença danada lá na frente. E o Botafogo, que teve tantos traumas psicológicos do ano passado para cá, mostrou hoje muita força para chegar à vitória num ambiente, se não hostil, porque realmente o atual time do Bragantino não oferece aquela resistência técnica. Tá brigando para não cair, né? Hoje é candidato, é um dos candidatos ao rebaixamento. Pelo futebol apretou falando, tem gente que é candidato a sair dessa situação. O Bragantino cada vez mais é candidato a entrar na zona do rebaixamento. Viés de baixa. É viés de baixa há muito tempo. O campeonato da peneira, principalmente em termos de rebaixamento. Em termos de título, não. Eu acho que vai ficar entre Palmeiras e Botafogo mesmo. Mas essa gordurinha pode ser fundamental em relação àquele confronto que tanto se espera entre Palmeiras e Botafogo, que a gente nem sabe quando será, né? Pois é. Porque temos um conflito matemático com o Botafogo praticamente já na final da Libertadores. É bom lembrar que o Gregory é um desses jogadores do Botafogo que está pendurado, né? Se tomar cartão contra o Peñarol, ele pode ficar fora da decisão. Então, dentro daquilo que a gente imagina que pode ser esse Botafogo e Peñarol na próxima quarta-feira, o Gregory é um jogador que pode ser poupado, inclusive, nesse confronto. E é bom tá que nem encaminhado. viaje, porque hoje em dia você toma muito cartão no banco. Uma confusão com o banco do Peñarol, se ele né? estiver no banco do campeão do siglo, muito provavelmente ele corre o risco também. Então eu nem botaria ele para viajar. Essa é uma situação perigosa, que a gente até vai falar aqui. Daqui a pouco tudo sobre essa briga contra o rebaixamento também, a briga pelo G4, essa briga pelo título. Daqui a pouco tem Palmeiras na conversa. A gente vai ouvir o Arthur Jorge também. O Linha de Passe hoje um pouquinho mais extenso. O Linha de Passe com 2 horas de duração hoje, devido à quantidade de jogos que tivemos neste sábado. André Kfouri, boa noite. Boa noite. Botafogo que, se no ano passado fazia 1-2, você olhava e falava, vai sofrer o empate, vai sofrer a virada ou não vai conseguir fazer o gol. Essa expectativa de que o Botafogo podia fazer aquele gol a qualquer momento, ela existiu durante todo o segundo tempo, né? Tudo bem? As coisas mudaram bem. Tudo bem? Boa noite a todos. Uma ótima noite ao pessoal em casa. A escalação para início de jogo hoje mostra que o Botafogo, na pior das hipóteses, entre aspas, entendia que o placar feito contra o Peñarol o liberava a escalar jogadores que poderiam ser não poupados, preservados para uma eventual partida disputada com a classificação em jogo. Vai acontecer uma partida na semana que vem, no campeão do siglo. O Peñarol vai jogar, vai fazer um encerramento da sua participação na Libertadores o mais digno que ele puder.
mas não vai devolver a vantagem que o Botafogo estabeleceu. É claro que o Botafogo tem que ir lá jogar, fazer sua parte. Não pode ir também com qualquer equipe, é diferente. Mas com o placar que o Botafogo tem, ele sabe que ele pode voltar a pensar no Campeonato Brasileiro como se a Libertadores fosse só uma coisa para daqui a muito tempo. E a gente sabe que não é assim. Os 5-0 tornam menos difícil o Botafogo se reconcentrar no Campeonato Brasileiro. E foi o que ele fez hoje. E a estratégia deu certo, independentemente das substituições feitas, daquilo que o Arthur Jorge programou para retirar jogadores que são muito importantes, como observou o Celso. Foi o que ele fez no momento das substituições e o Botafogo ganhou. Ganhou, aumentou sua vantagem, aumentou a possibilidade de tornar essa temporada algo verdadeiramente histórico. O retorno aos troféus, né, que nós estamos vendo o Botafogo protagonizar, que já seria uma coisa do outro mundo para ser lembrada por séculos e séculos se a Libertadores for conquistada, e isso a gente não pode afirmar, mas imagine se o Botafogo vencer também o Campeonato Brasileiro. E como você não tem como garantir nada a não ser a sua própria atitude, a sua própria postura, é preciso valorizar decisões como a de hoje, quando os jogadores foram escalados para atuar de novo, numa partida que valia muito para o Botafogo, em especial depois que o Palmeiras empatou em casa com o Fortaleza. O Palmeiras visitou esse mesmo estádio há algumas rodadas, não conseguiu vencer. Foi muito mal na finalização, perdeu assim 2 gols que normalmente os jogadores envolvidos não perdem, mas saiu daí com um ponto só. E o Botafogo hoje colocou mais 2 em cima, mesmo não fazendo uma partida brilhante, sendo competitivo, mas fazendo valer a sua estratégia. O Botafogo quer ganhar as duas, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, e eu não acho que, mesmo que isso signifique ter que se desdobrar, ter que fazer escolhas que o Palmeiras não tem que fazer, eu não acho que isso é querer abraçar o mundo e é querer se colocar numa posição de desvantagem. É o contrário. Parafraseando o que disse o Gabriel Milito na semana passada, quando você está ganhando e seus objetivos permanecem diante de você, mas você os enxerga mais perto, é menos difícil lidar com cansaço, com desgaste, com substituição de jogadores, com essa maratona, etc. Então, eu acho que também fez com o Brasileiro e Libertadores. O Atlético Mineiro já fez, o Botafogo pode fazer também. O Atlético Mineiro quase fez a trinca, né? Aliás, foi ótimo você tocar nesse assunto. Foi ótimo. Só um ponto aqui para passar para o Breiler, que é o seguinte. Isso que o André está falando, isso que é muito verdade, porque, vamos lá, o jogo contra o Peñarol... E aí depois fica faltando só um jogo para a Libertadores e o resto é Campeonato Brasileiro, certo? Campeonato Brasileiro, onde o Botafogo lidera e agora fez uma gordurinha em relação ao Palmeiras. Tem um confronto direto com o Palmeiras. Ele só depende dele, né? Eu acho que ficou muito crível essa possibilidade do Botafogo conseguir 2 títulos no ano. O Botafogo que não consegue um título dessa magnitude desde 95, quando foi campeão brasileiro, né? De repente, pela primeira vez, o Botafogo pode conseguir 2 títulos desse peso numa mesma temporada, ganhando uma competição que ele jamais sequer chegou à final, e vai chegar pela primeira vez, e ganhando um Campeonato Brasileiro de pontos corridos, inclusive, que ele também jamais venceu. Venceu um brasileiro, mas naquele formato antigo, 95. Ganhando um brasileiro de pontos corridos. Quer dizer, está muito possível, eu acho que nesse momento é isso. Dar um pouco a mais, de repente se esforçar mais, se desgastar mais, porém com muita motivação. Olha o tamanho dessa motivação para todo mundo que está envolvido no Botafogo, jogadores, treinador, comissão técnica. Olha a motivação que se tem para o Botafogo conseguir esses 2 títulos. Acrescentando, William, o rol das façanhas, seria o primeiro time, em caso de título, a sair das chamadas pré-libertadores para o título. Verdade. Isso tem mais nunca essa aconteceu. Também. O Olímpia saiu, perdeu o título pro Galo. A última fase disputada contra o adversário de hoje. Exato. E já derrubou, já contando que o Peñarol caiu? 11 títulos. 11 títulos de Libertadores. 11 títulos de Libertadores, num caminho de Libertadores assim também incrível. Quer dizer, é para esses caras entrarem para a história, assim. Eu não sei. Obviamente, o Palmeiras está extremamente motivado para ser tri do Campeonato Brasileiro, coisa que só o São Paulo conseguiu, né? Também tem esse feito. Óbvio que está super motivado. Óbvio que um Atlético Mineiro chegando na final vai estar super motivado pelo segundo título da Libertadores. É óbvio que se o River conseguir a façanha de eliminar o Atlético Mineiro, o River
também vai estar motivado porque vai ser a decisão em casa. Eu sei, mas eu acho, isso é um achismo, eu quero te ouvir também sobre isso, que talvez a equipe mais motivada neste momento, por tudo isso que a gente está falando aqui, seja o Botafogo. Mas aí é um achismo, é uma impressão. Até aqui tem sido uma jornada épica para o Botafogo e para os seus torcedores. Boa noite, William, Boa noite. companheiros. Boa noite. Realmente, o jogo de hoje é mais uma demonstração de imponência do elenco do Botafogo e também de maturidade comportamental da equipe do Arthur Jorge. Porque hoje a gente viu um Botafogo no segundo tempo, por mais que estivesse pressionando, cansado. O Arthur Jorge é obrigado a trocar todos os 4 jogadores de frente e até a gente viu quando o Luiz Henrique sai exausto já, tinha acabado de errar um passe, e natural. Uma goleada de 5-0, da maneira como foi construída no segundo tempo contra o Peñarol, exigiu muito do aspecto físico e é normal que o time chegasse no jogo de Campeonato Brasileiro sentindo as pernas no segundo tempo. E os jogadores que entram fazem com que o Botafogo não perca força. O Botafogo continua na pressão com o seu jogo. O Oscar Romero bate bem uma bola parada, um jogador que acrescenta nesse aspecto técnico. E, em comparação com o ano passado, o Botafogo se qualificou muito para essa reta final, justamente para esses momentos. O que faltou no ano passado, essa profundidade de elenco, não falta mais. E a resposta do time, em termos de maturidade, é a capacidade de virar essa chave, como o André falou, até de forma mais tranquila, por ter construído essa ampla vantagem na Libertadores, e também de não se deixar abalar pelos acontecimentos do próprio campeonato. Quando o Botafogo faz o gol, naturalmente o torcedor botafoguense, aquele jogo contra o Criciúma. Também marcamos depois dos 40 minutos, sofremos o empate e hoje o Botafogo teve maturidade para segurar o resultado. Não dá para dizer que o Botafogo sofreu depois que marcou o gol. Verdade, ali já estava quase ali nos acréscimos, contando comemoração do gol e tudo, mas ainda assim é um Botafogo que não dá uma margem de que vai esfarelar, como esfarelou no ano passado, em momento nenhum do campeonato. Eu tenho um olhar, pode parecer errado, mas até positivo, mesmo no jogo contra o Criciúma. E aí eu falo sobre a questão de comportamento. De fato, o Botafogo ele toma um empate que frustra 65 mil torcedores no Maracanã em um jogo que, no seu planejamento, é um jogo para você vencer. Claro. Só que após o gol, o Botafogo foi buscar. Não foi um Botafogo que a gente viu em outras oportunidades. Eu sei que o torcedor do Botafogo não gosta dessa comparação. Que desmoronou, né? Que implodiu o psicológico. Ele foi buscar, teve um gol que foi bem anulado. Teve, de fato, a mão do Barbosa. Então, acho que até nisso mostra essa maturidade que o Breler está falando. Sim. Não é só sobre um trabalho melhor na parte tática, sobre um clube que investiu de maneira consciente. É assim, é um time que não dá um resquício de oscilação, assim, de uma oscilação muito grande. Isso tem a ver com o trabalho do Arthur Jorge. Eu não consigo... Aliás, desculpa, Arthur. Boa noite a todos. Dizer-vos que, de facto, nós viemos cá com uma intenção muito clara. Aquilo que nós procurávamos cá era vencer. Sabíamos as dificuldades que íamos ter, porque este Red Bull é uma equipa que tem boas individualidades, tem uma boa equipa, tem um ótimo treinador, mas nós sabíamos daquilo que precisávamos, aquilo que é estes últimos 24 pontos de campeonato. Pessoal, então é isso que eu queria trazer para vocês. Percebi aí que o vídeo está meio travando, mas não é aqui, viu? É a própria gravação aí da ESPN. Alguma coisa está acontecendo, né, pessoal? Uma coisa eu sei. Red Bull Bragantino tomou tarraqueta, deu asas para o Botafogo, que assumiu a liderança disparada agora do segundo colocado, que é o Palmeiras. Que está apenas com 61 pontos, 3 pontos a menos aí que o Botafogo, que disparou, né, pessoal? 64 pontos agora. E o São Paulo, que está empatando ainda com o Criciúma, 0-0. E o Botafogo hoje vence no fim e abre vantagem na liderança aí do Brasileirão. Eu vou trazer para vocês aqui, pessoal, uma notícia que eu tô aqui aberto aqui. A rodada foi ótima para o Botafogo, que aproveitou o empate entre Palmeiras e Fortaleza para abrir 3 pontos de vantagem na liderança
Além disso, o time de Arthur Jorge ali chegou a 14 jogos de invencibilidade na temporada. Já o Bragantino caminha na direção contrária, acumulou a 7ª partida sem vitória, e segue ameaçado aí pelo rebaixamento em 16º lugar com 34 pontos. O Massa Bruta foi terminar a rodada no Z4 se o Corinthians vencer o Cuiabá na segunda-feira. Cumprida a missão no Brasileirão, o Botafogo volta as atenções agora para a Libertadores. O Alvinegro vai até Montevidéu na quarta-feira, dia 30, para defender aí a enorme vantagem de 5-0 contra o Peñarol e firmar agora a vaga inédita final da Libertadores. O Bragantino volta a campo sábado diante do Cuiabá pela Série A. Pessoal, o Botafogo que venceu aí o Red Bull Bragantino no estádio Nabi Abichedi pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O líder pressionou muito ali no segundo tempo e marcou perto do fim, encabeçada de Gregory. O Massa Bruta, por sua vez, ficou ali encurralado na etapa final após um jogo morno até o intervalo. Pessoal, então é isso que eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixa o seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixa seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. E se ainda não é inscrito, pessoal, que se inscreva no canal, dá essa moralzinha pra gente, se inscreva no canal, acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece aí com o Fogão. Fique com Deus e até a próxima notícia. Valeu, pessoal!